Graça e paz e prosperidade. Amém? Boa noite você que está no seu lar. Que a graça e a paz e a prosperidade do Senhor alcance a sua vida. Talvez hoje em dia, que nem a Silmara falou, eu confesso que eu fiquei apreensivo também. Esses dias eu falei para minha mãe, mas você não confia? Eu falei, eu confio. Mas eu tenho minha filha, eu tenho minha esposa. Será que eles vão ter a fé suficiente para suportar? Porque eu posso responder por eles até uns momentos, mas há momentos que eles vão ter que decidir. Então era somente por causa disso. Mas Ele vive. Eu digo mais uma vez, Ele vive. Olha para o seu irmão que está do seu lado, Ele vive. E Ele está aqui. Ele veio receber o seu culto. E Ele já recebeu o seu culto porque Ele vive. Aleluia, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Mais uma vez, ó Pai, levantamos um altar a Ti, Pai. Um altar de louvor, um altar de adoração. Um altar, ó Pai, até mesmo de gratidão, ó Pai. Porque sabemos que todas as coisas colaboram para um bem daqueles que o amam, ó Pai. E eu creio que nesta noite é uma igreja, Pai, que o ama o Senhor. E o Senhor também nos ama, ó Pai. Pai querido, que nesta noite o Senhor, ó Pai, possa falar conosco. Assim como o Senhor já falou, ó Pai, através dos louvores. Assim como o Senhor já falou através das ministrações, ó Pai. E que o Senhor possa continuar falando, ó Pai. Pai querido, se há algum mal ainda em nosso meio, se há algum pensamento, algum encantamento, ó Pai, vai desfazendo, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, porque, ó Pai, esta obra é Tua, ó Pai, este lugar é do Senhor, ó Pai, e nós possamos, ó Pai, sentir, ó Pai, o manifestar da Tua glória, ó Pai, o manifestar do Teu cuidado, ó Pai, por cada um de nós, ó Pai. Assim eu oro também por aqueles que estão no seu lar, ó Pai, aqueles que estão na sua casa, talvez com o seu coração angustiado, apreensivo, ó Pai, mas o Senhor vive, ó Pai, e o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Pai, em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, que tudo venha a ser para a honra, glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Poderia sentar? Glória a Deus. Que benção, né? Ver a Silmara, o Éder. Para quem não sabe, a minha primeira oportunidade foi a Silmara que deu. Participei do meu primeiro acampamento lá em 2007. Faz tempo, né? E logo depois, quando a gente chegou no acampamento, o primeiro culto de jovens, a Silmara convidou o pessoal assim, que tinha ido a primeira vez no acampamento a comentar alguma coisa, né? E talvez você fale assim, o pastor Robinho é chato com a palavra, ele é bravo. Eu não sou bravo, não. Eu só quero que nós entendamos alguma coisa. Eu não esqueço até hoje, aquele dia eu falei assim, que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. E eu falei ali, nunca tinha falado, eu falei algumas coisas, ela falou assim, sábado que vem você prega. Lembra, Silmara? Aí eu preguei minha primeira mensagem, a parábola dos dois alicerces. Aqueles que têm os seus pés firmados sobre a rocha e aqueles que têm os seus pés firmados sobre a areia. E ali Deus começou a usar a minha vida, através da vida da Silmara, do Éder. O Éder já me colocou numa furada, né, Éder? Furada porque lidar com músicos. Os músicos são umas bênçãos, né? Os músicos são... Eu não falo mesário, né? Como técnico ali de som. E foi passando tempo, muitos anos ali. Colaborando na obra do Senhor, na mesa de som. Tentando, né, não atrapalhar os músicos, para eles não ficarem bravos, eles ficavam bravos. Falava que não prestava atenção no culto, né, pastor? Porque eu queria adorar a Deus. Eu gosto de adorar a Deus. Deixa eu grudar. O irmão errou a nota, a irmã cantou fora, não abriu o teclado, não abriu o violão. Depois nós abre. O importante é Deus receber. Mas ali foi onde Deus começou. Prazer revê-los vocês novamente, viu? Vocês moram no nosso coração. Ela participou também, quando eu comecei a namorar a Pamela, né? A gente foi na pastelaria, levei ela. Todo mundo ali, né? Não estava nem namorando ainda, né? Ficavam falando, tá namorando. Nós estávamos orando, viu? Nós oramos. Mas abra comigo, 2 Crônicas. Esta semana eu fiz uma campanha de oração no monte. E Deus falou assim comigo, você vai pregar domingo. Amém, pastor. Amém, Deus, prego. Mas você vai pregar à noite. Eu falei, nossa, à noite. Eu confesso, eu nunca preguei em domingo à noite na nossa igreja. Eu falei, nossa, pastor, justo no dia eu queria estar ali acompanhando os
resultado, pastor. Eu falei assim, amém, pastor. Amém, Deus, eu vou sim. Eu vou. Aquilo ali, né? Aí o pastor mandou uma mensagem. Eu falei, meu Deus do céu, era real aquela voz. Muitas vezes a gente ouve algumas vozes. Muitas vezes você ouve alguma voz e você fala, será que é Deus? Ele testifica no teu espírito quando é Ele que fala. É só você pedir para Ele testificar que Ele testifica. E aí Deus me deu esta palavra. 2 Crônicas, sentado mesmo. Capítulo 7. Vamos ler do 11 em diante. Amém? 2 Crônicas, capítulo 7, 11, diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor então apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração. Fala assim para o teu irmão, Deus ouve a tua oração. Amém, Jesus. E escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Versículo 13, se eu cerrar os céus e não houver chuvas, e eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, mas, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e agora então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? É alguns dias? Todos os dias. Quero fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito, ó Pai, possa, Senhor Deus, abrir os nossos olhos, ó Pai. Que o Teu Espírito possa abrir os nossos ouvidos, ó Pai. Neste momento, ó Pai, para discernirmos, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai. Assim como nós já oramos, assim como nós já Te louvamos, assim, ó Pai, como nós já Te adoramos, ó Pai. Agora Te pedimos, ó Pai, fala conosco tremendamente aos nossos corações, ao nosso espírito, ó Pai. Não permita que nenhum mal, ó Pai, não permita que nenhum comichão, nenhum cansaço físico, mental, espiritual possa impedir o Teu agir neste momento, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, eu anulo, ó Pai, toda seta, eu quebro, ó Pai, todos os grilhões, ó Pai, em Teu nome, ó Pai, para que o Teu nome seja engrandecido, ó Pai, não somente aqui, aqueles que aqui estão, mas aqueles que estão, ó Pai, cultuando ao Senhor no seu lar, ó Pai, talvez ali num trabalho, talvez ali, ó Pai, fazendo uma janta ou jantando, eu não sei, ó Pai, mas que o Senhor visita, ó Pai, com poder, visita com intensidade, ó Pai, vai repreendendo, ó Pai, toda obra do mal, em nome de Jesus, Pai, para que, ó Pai, o Teu nome mais uma vez seja glorificado, em nome de Jesus. Amém? 2 Crônicas, capítulo 7, ele vai falar sobre a construção do templo, a inauguração do templo da casa do Senhor. Como todos nós já sabemos, Davi ele tinha um sonho de construir um lugar de adoração para Deus, um lugar onde eles pudessem adorar a Deus, porque ele dizia assim, eu moro em palácios, eu tenho um reino, mas Deus ele não pode ser adorado numa tenda. Então Davi ele planeja em construir um lugar de adoração para Deus. Só que Deus fala assim para Davi, Davi, no teu reinado foi um reinado que derramou muito sangue. Porque todos nós sabemos que no período do reinado de Davi houve-se muitas guerras. Davi teve que se batalhar muito e derramou-se muito sangue. E Deus falou assim para Davi, Davi, esta tua ideia é boa, só que você não vai construir. Quem vai construir vai ser seu filho. Seu filho que vai construir um lugar de adoração para mim. Então Salomão, ele constrói. E aquele lugar era maravilhoso, aquele lugar era lindo. Aquele lugar foi um lugar desenhado por Deus, planejado por Deus, porque o próprio Senhor deu todas as medidas, deu todos os detalhes como deveria ser, deu todas as pedras preciosas que deveria ter naquele lugar, todo o formato, o tamanho, foi o próprio Senhor.
Deus, ele foi o arquiteto, Deus, ele foi ali o engenheiro, Deus, ele deu tudo planejado como deveria ser, ele só deveria executar. E diz então que ele executa. E diz então que ele inaugura aquele lugar e a presença de Deus vem sobre aquele lugar. A glória do Senhor foi tamanha naquele lugar que ninguém podia se colocar de pé. E diz então, não sei se passado quantos dias, Salomão agora ele vai dormir. E diz que Deus visita ele naquela noite. Deus visita Salomão em sonhos. E diz assim, Deus diz assim, apareceu Deus da noite em sonho e disse: eu vi a oração que fizeste neste lugar, e eu escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Então Deus, ele ouve as orações nossas. Deus, ele ouve o nosso clamor. Só que Deus agora, ele vai dar uma instrução para Salomão como que deveria ser o nosso proceder, como que deveria ser o nosso adorar a Deus na casa de Deus, como que deveria ser as nossas vidas diante de Deus, porque nós somos casa de Deus, nós somos morada do Espírito Santo. Assim como era toda ornamentada a construção daquele lugar, como era todo detalhados aquele lugar, assim Deus, ele deseja que seja nas nossas vidas, uma vida 100% a Deus, uma vida 100% entregue a Deus. Nós devemos ser uma casa de Deus, não uma casa simplesmente física, estrutura, não simplesmente este ambiente, mas o que nós somos quando nós saímos deste ambiente, o que nós somos quando nós somos na segunda, na terça, na quarta, assim sucessivamente. Quantas pessoas perguntam para mim: Robson, você guarda o sábado ou você guarda o domingo? Eu falo: eu guardo todos os dias da minha vida. Porque se eu guardar o sábado e pecar o domingo, ou se eu guardar o domingo e pecar o sábado, não vai mudar nada. Temos que guardar todos os dias, para que sejamos morada do Espírito Santo. E Deus então, ele vai dar quatro princípios para Salomão, para que aquele povo, que povo? O povo de Deus, este povo que está aqui esta noite, este povo que está nos assistindo, este povo que passou esses dias orando, buscando, este povo de Deus, ele vai dizer assim no versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e converter de seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei então os seus pecados e sararei a sua terra. O primeiro princípio que Deus ele nos dá é o princípio da humilhação. Que nós precisamos entender que nós devemos chegar diante de Deus não com soberba, diante de Deus não com os nossos posicionamentos, diante de Deus não com as nossas condições financeiras, diante de Deus não com a nossa sabedoria humana, e diante de Deus até mesmo quando nós achamos que nós somos mais santos do que o outro. Nós precisamos se humilhar. O desejo de Deus sempre foi que o seu povo se humilhasse, que o seu povo reconhecesse que nós não somos nada. Porque se você pegar sobre a palavra humilhar, no grego ela significa assim, ser humilde, que ela vem de humus, que é pó, terra, estrume. Nós somos pó, nós somos terra, nós somos estrume. E quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós voltamos para Deus e falamos assim: Senhor, eu não sou nada, sou totalmente dependente de Ti. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos, uns confiam em advogados, outros confiam em homens, uns confiam em políticos, mas nós, a nossa dependência sempre foi, sempre continuará sendo Deus. O que muda em governos, pode ser que tenha mais liberdade e menos liberdade, mas a dependência vai ser sempre de Deus. Sempre foi, sempre será de Deus, porque Deus nos escolheu para ser o povo dele. Deus, primeiramente que Deus ele não queria que nem o seu povo tivesse rei. Deus não queria que o seu povo
ficasse preocupado com a terra, com o que iria ter, eu queria ganhar. Não, Deus ele queria ser assim, eu vou ser o seu Deus, vocês serão o meu povo, eu serei o seu rei, eu que vou cuidar de vocês, não importa os outros povos, eu vou cuidar, dependam de mim. Mas sabe por quê? Passa-se o tempo e vai acontecendo, nós vamos nos tornando religiosos. Aí nós confiamos mais naquilo que o homem diz do que aquilo que a palavra diz. Então nós precisamos nos humilhar. Em Tiago 4, 6. Vou ler o versículo 5 antes. Coloca um 5 para mim, Tiago, antes. Ou cuidais vós em que vão, diz a Escritura, que o Espírito em que nos habita tem ciúmes? É uma pergunta. Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus, ele resiste ao soberbo. Aquela pessoa que se acha autossuficiente. Aquela pessoa que se acha que consegue tudo, que pode tudo. E nós temos vivido esses dias no nosso país, nas nossas políticas. Pessoas com uma caneta na mão, acha que é soberano. Não é não, irmão. Pilatos, ele achou que ele era soberano quando ele crucificou a Jesus. Herodes achou que era soberano, mas tudo estava no controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Então Deus, ele não recebe a oração do soberbo. Aquelas pessoas que só lembram de Deus no momento da necessidade. Soberbo. Sabe quando a pessoa está lá no fundo do poço, que já não tem, agora eu vou buscar Deus. É uma pessoa soberba, uma pessoa presunçosa. Por que ela não buscou Deus antes? Porque ela achava que ela poderia, com a sua sabedoria, com seus recursos, com as suas amizades, mudar situações. Aí Deus permite que ela vai até lá, no fundo do poço. Muitas das vezes até lá no meio da lama, lá no fundo do poço, porque ela tenta, sabe, ainda, e vai afundando cada vez mais, para se humilhar, entender que ela depende de Deus. Salmo 51. Salmo de Davi. Acho que é versículo 17. 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi entendeu que um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que se coloca na presença de Deus, Deus, ele não resiste. O que nós precisamos entender é que nós precisamos quebrantar o nosso coração, se humilhar verdadeiramente a Deus. Mas sabe o que é se humilhar verdadeiramente a Deus? É colocar realmente a cara no pó, é buscar Deus de todo o coração, é buscar Deus com intensidade, é buscar Deus em espírito e em verdade. Sabe, muitas das vezes a gente acha que Deus é obrigado a mudar a situação das nossas vidas com uma oração que a gente faz de 1, 2 minutos. A gente erra 366 dias no ano, 365 dias, e a gente faz uma oração de 1 minuto e fala assim, Deus, agora muda a minha história, porque eu fiz esta oração e pedi perdão. Não, há um preço a pagar. A salvação, ela foi paga, mas há um preço a pagar para as nossas vidas todos os dias. Todos os dias nós temos que pagar um preço. Você acha que Deus não está vendo tudo o que está acontecendo? Você acha que Deus não sabe o que está acontecendo? Romanos capítulo 1, versículo eu não me lembro, você procura depois. Vamos lá que a gente... Deus vai dando, a gente vai... Romanos 1. Para você entender que nada foge do controle de Deus. Romanos 1.
Eu vou ler do 24 em diante. Do 23 em diante. 21 em diante. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, e das aves, dos quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às suas vontades do seu coração. A imundícias desonraram os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si a mesma recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para que fazerem coisas que não convém, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, destratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que os fazem. Você entendeu? Não entendeu? Vou explicar. Deus, quando o mundo, quando as pessoas, uma sociedade, em todas as épocas foi assim. Quando aquela sociedade, aquelas pessoas, Deus conhecedor de todas as coisas, já sabia que aquela situação estava terrível, o próprio Deus o entregava às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos carnais. Muitas coisas acontecem, não é o diabo não, irmão, é o próprio Deus entregando as pessoas a viver. Ah, vocês querem assim? Vocês querem Barrabás? Vocês querem trazendo para parar vocês dias? Vocês vão ter. Mas sabe o que é interessante? No versículo 32, aí cabe o nosso papel agora que entra a igreja, que diz que assim, os quais não conhecendo a justiça de Deus, que são dignas de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que não os fazem. Todos nós aqui, tenho certeza que sabe, porque em Romanos, o apóstolo Paulo ele vai dizer que todos nós temos a lei moral dentro de nós. Aquilo que nós já sabemos desde quando nascemos, o que é certo, o que é errado. Ana Luísa, quando era menorzinha, ela estava no mercado, você falava assim, ela estava mexendo com alguma coisa, falava assim, o dono está vendo. Por que ela se assustava, ela ficava com medo? Porque ela já sabia que existia uma lei, não precisa pregar para uma criança. A própria lei moral que cada um de nós temos dentro de nós, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Então muitas pessoas, elas vão ser julgadas, porque tem pessoas que morrem sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer a verdade de Deus, que Jesus é aquele que pode libertar. Pessoas morrem assim, só que ela vai ser julgada pela lei moral, aquilo que ela deveria fazer e não fez. Então não há como se escapar. E existe um povo que Paulo está dizendo que eles trocaram as vontades de Deus
Ele fala aqui sobre a promiscuidade, sobre relações de sexualidade, homem com homem, mulher com mulher. Então o próprio Deus se entrega. Assim vocês querem viver? Vivam, vivam. Só que no versículo 32 ele estava dizendo para a igreja que nós como igreja não podemos nos consentir com isso, ou seja, aceitar isso. Porque a verdade é o que liberta é Cristo. Só que nós precisamos como igreja nos humilhar primeiro para nós, para que Deus ouve a nossa oração, para que haja autoridade na igreja. O que Deus quer fazer esses dias é devolver a autoridade para a igreja, a autoridade de entrar no mundo espiritual, a autoridade de entrar em batalhas espirituais, a autoridade de entrar em guerras espirituais, porque o nosso governo, ele é terreno do homem, mas há um governo que é de Deus, e esta luta que entra nas batalhas espirituais neste reino, nós precisamos ter esta autoridade. E como nós vamos ter autoridade se nós não nos humilhamos? Precisamos nos humilhar. Esses dias eu sonhei, pastor Silas, umas 3 semanas atrás, que eu vi uma mulher, e dentro do olho dela tinha um escorpião, pequenininho. Eu vi como fosse um óvulo que estava nascendo, como eu sei que era um escorpião, porque depois ele foi crescendo. E eu começava assim a bater, tentando tirar aquele escorpião do olho. Ou seja, nós precisamos abrir os olhos todos os dias das pessoas. As pessoas estão cegas, as pessoas estão mortas dentro da igreja. O pastor Silas falou isso de manhã, sobre o sono da alma. As pessoas estão dormindo dentro da igreja, estão mortas. Quando vão tomar ceia, estão mortas, tomam sem discernir. Nós não somos melhores do que ninguém, só que nós precisamos entender o processo, os princípios. E Satanás, irmão, ele é tão astuto, por isso que a palavra de Deus diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Eu estava acompanhando a apuração, estava acompanhando ali mesmo, voto por voto. Silmara, quando deu 66,6, Lula passou Bolsonaro. 66,6, Lula passou Bolsonaro. Eu falei, misericórdia, meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. 66,6, Lula passou o Bolsonaro. É só um número. É só um número. É só um número quando nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Precisamos nos humilhar. Tiago 4,10 também vai dizer assim: humilhai-vos perante o Senhor, então Ele vos exaltará. Quer ser exaltado? Quem quer ser exaltado aqui? Quem quer ser exaltado? Ninguém quer ser exaltado. Eu quero ser exaltado. Eu quero ser exaltado. Eu quero ser exaltado por Deus. Porque não adianta homens bater nas nossas costas. Você é o cara, você é isso, você é aquilo, olha como você é santo, olha isso e aquilo. E ser rejeitado por Deus. Porque as nossas vidas, lembra Jó? Quando Satanás veio de rodear a terra, aí diz então que eles enganou até os anjos, subiu até diante de Deus, e Deus falou assim: o que você faz aqui, ô fedido? Eu vim de rodear a terra. Aí Deus fala: você viu meu servo Jó? Homem temente a Deus, que se desvia do mal, irrepreensível. Sabe o que significa ser irrepreensível? É aquele que não tem o que repreender. Porque muitas das vezes você vê a minha vida, vê a vida do pastor, fala: nossa, olha, são homens de Deus, vê os pastores. E eu creio, nós somos homens de Deus sim. Mas só que nós precisamos ser, não somente quando as pessoas estão nos vendo. Por isso que eu falo, irmãos, não se iludam com os dons espirituais. Dons espirituais, já o próprio nome diz, dons, presentes.
A pessoa pode receber um presente para Deus, porque a pessoa, ela pode ter fé, buscar Deus pelo aquele dom da revelação, que as pessoas admiram tanto, as pessoas quando revelam, dons de Deus. Mas isso é irrepreensível, aquilo quando ninguém está fazendo, aquela pessoa que tem aquele dom. Será que ele tem o mesmo dom? Será que ele tem a mesma santidade? Então temos que tomar muito cuidado. E Deus ele vai dizer, através do apóstolo Tiago, que nós devemos nos humilhar. Quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta. Quer ser exaltado, quer ver a situação mudar, quer ver a situação, a oração sua começar a ser ouvida. Se humilha na presença dEle. Nós se humilhamos. Se a gente for assaltado, um cara chegar, colocar uma arma na nossa cabeça, colocar uma arma no nosso filho, a gente se humilha na presença daquela pessoa, fala, pelo amor de Deus, aí você começa a se desesperar, e não estou julgando que é errado, que é feio, não, mas eu falo assim, mas por que nós não nos humilhamos diante de Deus da mesma maneira? Por que nós não choramos mais nem na Santa Ceia? Porque nós não nos expomos perante Deus? Será que nós temos vergonha de expor? Deus, eu vou expor meus pecados para Deus. Deus já sabe que você pecou. Só que você precisa confessar, se humilhar pelos nossos pais, se humilhar pelos nossos antepassados. Mas Jesus, irmão, nós vivemos num país que foi fundado em pecado. E não há maldição sem causa. Precisamos quebrar maldições. Precisamos quebrar nos humilhando. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu tive uma experiência tremenda com Deus. Nós estávamos saindo ali do meu trabalho. Eu trabalhava no segundo turno. E início de convertido, segundo turno, uma dificuldade de estar na casa de Deus. E recém-convertido, querendo estar, mas graças a Deus tinha uns irmãos ali. Toda sexta-feira a gente ia para o monte e orar, fazia vigília. E eu lembro que sem entender nada ali, eu comecei a orar, eu comecei a pedir perdão pelos meus pecados, pedir perdão pela minha família, sem entender nada. E aquela ali foi abrindo os olhos espiritual, foi tirando aquele peso que carregava. Porque quando nós nos humilhamos, os céus se abrem para a nossa oração. Se você ler Daniel capítulo 10, se não me falha a memória, quando Daniel ele orava ali 3 vezes ao dia, ele apresentava a situação do seu povo, que estava escravo na Babilônia. E houve-se um decreto ali que ele não poderia orar. Se ele orasse, ele ia ser preso, porque aquelas pessoas descobriram que não tinha como pegar Daniel. Não teria como acusar Daniel, não teria como chegar assim perante o rei ali e falar assim, Daniel fez isso, Daniel fez aquilo, porque não tinha acusação contra Daniel. Então eles falaram assim, agora eu sei, vamos pegar ele na lei dele, vamos proibir ele de orar, vamos colocar um decreto. Sabe o que Daniel fez? Ele abria a janela, começava a orar da mesma forma, começava a buscar a Deus da mesma forma, se humilhando, pedindo a Deus perdão, pedindo a Deus graça, apresentando a sua vida, apresentando o seu país, apresentando o seu reino, porque ele sabia que a Babilônia não era o lugar dele. Sabe, a Babilônia que nós vivemos não é o nosso lugar. O nosso lugar, nós sofremos as dores deste lugar, mas o nosso lugar é a Canaã celestial, é a Nova Jerusalém. Segundo princípio, oração. Pergunta para o seu irmão aí, como está a sua vida de oração? Você orou hoje? Assim, não responde, hein? Oração, ela é um meio na qual nós nos relacionamos com Deus. Nós só temos um relacionamento com Deus em meio à oração. Você não precisa ficar assim, Senhor, meu Deus, meu Pai andando pela rua, assim. Quando se fala sobre oração, isto também é oração. Mas a oração é diálogo com Deus. Expor para Deus suas necessidades, as suas causas, os seus medos, as suas angústias, as suas fraquezas. Você está lá no seu carro, você vai falando com Deus. Você está no chuveiro, você fala com Deus.
Você conversa com Deus. A oração, ela é um meio, então, na qual nós nos relacionamos com Deus. Só que a igreja, ela errou quando ela fez da oração um meio que se conquista as coisas de Deus. Aí começou a se inverter, sabe? O ganhar estava aqui embaixo. Segundo lugar, ela fez assim, ó. Aí eu me relaciono com Deus pelaquilo que eu ganho de Deus. Ah, se eu tenho, eu estou bem com Deus. Se Deus me dá, eu estou firme com Deus. Se Deus faz, Ele é Deus. Se Deus cura, Ele é Deus. Se Deus abre portas, Ele é Deus. Se Deus faz sinais, prodígios, Ele é Deus. E se inverteu. E se virou um meio de petição, não um meio de se relacionar. Por exemplo, nós que somos casados aqui, nós temos a nossa intimidade com a nossa esposa, nos dá pelo aquilo que nós nos relacionamos na cama com ela, faz parte, o sexo no casamento, mas não é aquilo que que deve ser o termômetro das nossas vidas. É o que? É o companheirismo, é o diálogo, é a ajuda, é o fortalecimento. Isso tem que estar em primeiro lugar. E o nosso relacionamento com Deus, as nossas orações, as nossas conversas com Deus, ela tem que ser, a petição tem que ser por última. Aí você fala assim, Senhor, lembra daquilo lá, Senhor, por favor, Pai. Você sabe, Pai, que está difícil aqui. É isso que o rei Davi fazia. Sabe o que o rei Davi fazia? Senhor, não me dá mais do que eu preciso para que eu esqueça de Ti. Mas também, Senhor, não me deixe sem nada para que eu pense que o Senhor me abandonou. É isso, precisamos aprender a voltar a Deus, a buscar esta relação com Deus, esta intimidade com Deus. E eu creio que Deus começou há um tempo a fazer nas nossas vidas, como igreja, não como somente a nossa igreja, mas na nação brasileira. Começou porque eu vi pessoas contando assim, eu não sei nem como que jejuava, eu comecei a jejuar, eu comecei a orar, eu nunca orei pelo meu país, comecei a orar, eu nunca orei pelos meus filhos, eu nunca levantei de madrugada, comecei a levantar. É um início, é um bom sinal de despertamento, de avivamento. Charles Spurgeon, eu peguei uma frase dele, que ele diz assim, pastor Silas: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. Olha o entendimento da importância de oração. Ele preferiria ensinar a uma pessoa a orar do que ensinar 10 a pregar. Porque não adianta subirmos aqui e pregarmos bonito. Não adianta eu falar aqui, porque é explícito, frase. É Géser, não sei o que lá, isso e aquilo. E não tiver uma vida de relacionamento com Deus. Porque como eu falei, o nosso relacionamento, intimidade com Deus, ele vai gerar autoridade. Porque eu posso falar tão bonito, mas não ter autoridade. Não ter uma intimidade com Deus. É mais fácil falar feio. É errado, né, irmão? Mas não precisa entender. É melhor você não ter um português claro, não ter um conhecimento vasto das escrituras, de poder ir a texto, voltar a texto, e aquilo lá, e discutir, falar aquilo, e não ter uma intimidade. Sabe por quê? Porque o que muitas das vezes vai convencer um pecador é a nossa intimidade com Deus. Porque quando você chegar diante dele, não que ele é pecador, todos pecaram. Mas a nossa intimidade com Deus, a luz de Cristo, porque se nós temos intimidade com Deus, nós vamos ter a luz de Cristo nas nossas vidas. Quando Ele olha nos meus olhos, vai se apaixonar aí. Quando Ele olha nos meus olhos, Ele vai ver a diferença. As pessoas vão olhar para você e vai ver a diferença. Aí que vai estar, você vai ganhar não por muito falar. Falar quando é preciso. Mas por quê? Porque gerou na sua vida uma intimidade com Deus, pelo seu relacionamento com Deus, você vai começar a ter o bom perfume de Cristo. Vai espalhar o bom aroma suave de Cristo.
Aí sim a pessoa vai falar, nossa, mas por que assim? Eu vejo uma luz, né? Os espíritas gostam, né? Você tem uma luz, você deve ser um espírito mais evoluído. Eu sou mais evoluído, porque o meu espírito que habita em mim, ele foi deixado há mais de 2000 anos atrás. Quando Jesus subiu ao céu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, Ele não nos deixou órfão, Ele deixou o Espírito Santo. Então esta luz que você vê na minha vida, esta luz não é minha, mas é a luz de Cristo que está em mim, por causa do nosso relacionamento com Deus. Efésios 5:18. Diz assim, ó: e não vos embriagueis com o vinho, na qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Um dos princípios que Deus pede para o seu povo é buscar a face de Deus, buscar a minha face. Deus, Ele pede que nós buscamos a face de Deus. E quando Ele fala sobre não os embriagueis com vinho, o vinho ele simboliza o Espírito Santo. Só que nessa embriaguez com vinho, Ele está simbolizando das coisas terrenas, os prazeres terrenos, aquilo que é passageiro, que traz alegria momentânea, que traz ali algo que vai te satisfazer momentâneo. Ele está te dizendo assim, ó: não busque esses prazeres, não se encha desses prazeres que são terrenos, momentâneos, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, relacionamento cotidiano com o Espírito Santo. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos viver as nossas vidas cheias do Espírito Santo. Eu estava assistindo essa semana, eu tenho acompanhado bastante, porque TV não tem nada, na verdade nunca teve, né? A gente que é teimoso. Eu tenho assistido, acho que eu comentei até com alguns irmãos que eu assisto, motorhome. Pessoas mochileiro, motorhome. Aí tinha um rapaz que ele estava em Cuba, viajando por Cuba, e ele pegou um táxi lá, ele era mochileiro, viajante, para conhecer uma cidade. Essa cidade era longe de onde que ele estava. Saía do norte para o sul, do sul para o norte, eu me lembro. Era umas 10 horas de viagem de carro. Só que o taxista passava um posto, ele ia lá, vamos por assim, colocava 5 litros. Daqui a pouco ele andava um tanto, chegando num posto, ele já colocava 10 litros. Falou, viu, mas por quê? Por que você está toda hora colocando combustível? Você anda um pouco e já põe. Porque eu não sei como que vai estar lá na frente. Eu não sei se quando eu chegar lá na frente vai ter posto que vai ter gasolina, vai ter posto que vai ter combustível. Eu não sei como que vai estar lá na frente, então eu já vou abastecendo, vou enchendo o meu tanque para precaver. E nós precisamos nos encher desse Espírito Santo todos os dias, porque o que vai nos levar até Cristo, a salvação, Jesus já nos conquistou, já nos deu a salvação. Só que o que mantém a salvação nas nossas vidas, dia a dia, é encher-vos do Espírito Santo. Pastor Silas pregou de manhã, não estava aqui, mas estava em casa assistindo. E ele falou sobre Mateus 25, a parábola das 10 virgens, que 5 eram loucas, 5 eram prudentes. É interessante, pastor, quando o senhor pregou, aí eu fui entender que eles estavam esperando o noivo. E nos nossos dias nós estamos como no tradicional nosso, o noivo ele espera a igreja. Só que no espiritual é a igreja que vai ao encontro com o noivo. Não a noiva que vem de encontro, a noiva vem de encontro com o noivo. Eles faziam ali, eles iluminavam o caminho para que quando o noivo chegasse, as prudentes tinham que ter azeite de sobra, para que quando o noivo viesse, porque o noivo sempre via à noite, era comum chegar à noite.
E se ele atrasasse, então eles tinham que ter azeite de sobra, porque, vamos supor, era 8 horas que o noivo chegasse, mas se o noivo atrasasse, eles tinham que ter mais azeite para estar preparado para caso de um atraso do noivo. E diz então que aquele noivo se atrasou. Aquele noivo chegou à meia-noite, e as loucas não tinham azeite, elas não estavam cheias, com as suas botijas cheias, não tinham azeite de sobra. E essas noivas loucas então perderam a oportunidade de se encontrar com o noivo, porque faltou azeite. Se faltar azeite nas nossas vidas, se faltar o Espírito Santo, se faltar a presença de Deus, nós vamos ficar para trás. E o mundo tem sido uma loucura. Esses dias eu preguei para os jovens, eu falei sobre essa parábola, que nós, esses últimos dias principalmente, fomos bombardeados de informações boas, informações ruins, informações duvidosas, e a gente acabou sendo bombardeado. Era jogado nas redes, no WhatsApp, televisão, quantas notícias, e a gente tem sido bombardeado de notícias. E essas notícias que vêm nos bombardeando, a maioria delas vem nos enfraquecendo, vem nos tornando cada vez mais fraco. É tanta informação, tanta coisa, que é loucura. Nos nossos dias, viver nos nossos dias é loucura. Sobreviver nos nossos dias é loucura. O nosso cérebro, irmão, não aguenta. Por que você acha que tem tantas pessoas se suicidando? Por que você acha que tem este alto índice de suicídio? Porque é tanta informação. Não há corpo que aguente. O nosso corpo, nós não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para suportar tudo isso. E a gente vai se apegando a essas informações, e vamos esquecendo de buscar na fonte, de se encher do rio da vida, de se encher da presença de Deus, de buscar o Espírito Santo todos os dias, de se encher cada vez mais, de andar com o nosso tanque cheio. Quem garante que nós vamos conseguir chegar do outro lado se nós não enchermos o nosso tanque? A necessidade de ter o tanque cheio, de estar cheio do Espírito Santo, significa que será mais fácil, não que não vai ter dificuldade, mas será mais fácil de discernir as coisas, as situações que vão nos levar a nos afastar de Deus. Porque se nós estamos cheios, nós ainda vamos ter força para lutar, e nós não vamos ser distraído, porque nós estamos cheios. Nós não vamos ser pegos despreparado. E a igreja, ela tem andado despreparada. A igreja, ela tem andado distante de Deus. Porque quando nós não buscamos a Deus, nós nos distanciamos, vivemos uma vida de religiosidade. Chegamos na igreja, dobramos o nosso joelho ou não dobramos, participamos da abertura, cantamos, ofertamos, ouvimos a palavra, encerramos o culto, vamos embora, automático, sem discernir aquilo que o Espírito tem falado, aquilo que o Espírito tem demonstrado, aquilo que o Espírito tem realizado. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Mateus 6:21. Pastor Silas, eu estava com medo de pregar domingo à noite, sabe por quê? Eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir, vou pregar, eu costumo pregar meia hora, 20 minutos. E o culto da noite ele é mais longo. Eu falei assim, eu vou pedir para cantar 3 louvor antes. Mateus 6:21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aí eu te pergunto, onde está o seu coração? Em que tesouro tem estado o teu coração? Porque Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Satanás,
Talvez ele achou assim, né? Porque ele sabia que ele não poderia derrotar Deus. Talvez ele achou assim, Deus vai me dar um pouco da glória, né? Eu sou o querubim ungido. Eu fui criado diferente de todos os anjos. Olha, todos aqui, são parecidos. Eu não, eu sou diferente de todos eles. Deus vai dividir a glória dele comigo. Aí Deus fala assim, aqui não. Aqui não. Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Pastor, você não tem ansiedade? Tenho. Você não tem medo? Tenho. Você não sente angústia? Você passa aperto? Passa, irmão. Passa aperto. Passa aperto. Só que o nosso coração tem que estar em Jesus Cristo. O nosso coração tem que estar voltado para Deus. Como diz aquele louvor, pode o mundo, tudo ao redor me cair. Pode tudo ao redor cair. Mas eu vou estar ligado em Deus. A minha fé, a tua fé, a nossa fé tem que estar no Senhor Jesus Cristo. Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim, se porventura o Filho do Homem, quando voltar, encontrará fé na terra? Quantos milhões de cristãos nós somos no Brasil? Vamos falar de porcentagem, cerca de 90%. Nosso país é cristão, católico, protestante, ortodoxo. Mas o Senhor diz assim, se porventura, eu voltando, esses 90%, está com sua fé em mim? A minha vida tem sido o tesouro deles. Aí ele diz assim, o amor de muitos esfriarão. Irmãos, não é de todos. Não é de todos, é de muitos. Então não se deixa incluir no muitos. Fica no pouco. Não deixa o seu amor esfriar. Não deixa, se for possível, desligar. Se você não tem controle da internet, desligue. Se o teu serviço se afasta de Deus, eu vou viver de cesta básica, pastor, se eu sair de lá, viva de cesta básica. Deus vai te cuidar. Mas não deixa a sua fé ser abalada por causa do tesouro. Se você conseguir perseverar lá, é melhor ainda, que eles vão exaltar o nome do Senhor através da sua vida, que eles vão falar assim, eu fiz isso, eu faço aquilo, mas se você vê que vai cair, não suportar, saia. 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 Porque tem pessoas que elas estão se humilhando perante homens, mente no trabalho, se humilha perante o patrão e não se humilha diante de Deus. Eu minto no meu trabalho porque para garantir o meu emprego. Deus entende, está difícil. São 8 milhões agora, 9 milhões de desempregados. O salário está baixo, então eu preciso mentir, porque senão... Melhor temer a Deus, que pode matar o corpo e lançar sua alma no inferno, do que temer ao homem que só pode matar o seu corpo. Sabe qual que era o segredo da igreja antiga? Será que a igreja de hoje, a igreja brasileira, ela está preparada para ser lançada nas covas dos leões? Será que a igreja de hoje está preparada para ser lançada na arena? A igreja de hoje, você não dá paz para ela, ela sai da igreja e fala que o pastor não gosta dela. A igreja de hoje, um irmão não cumprimenta na rua, ele fala, não vou mais lá não, na igreja. Irmão, você não vai mais na igreja porque não me cumprimentaram. A igreja de hoje, ela perde emprego, ela não vem mais na igreja. Eu fiz a campanha para isso, aquilo, não recebi. Quatro princípios da conversão. Coloca para mim, Tiago, Gálatas 2:20.
Quarto, e se converterdes dos seus maus caminhos. Princípio da conversão. Se já estou crucificado com Cristo, estar crucificado com Cristo significa sofrer as mesmas dores que Cristo sofreu. Ser rejeitado, ser esbofeteado, maltratado. Se já estou crucificado com Cristo, Ele está dizendo: e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a vida que agora eu vivo na carne, não é um anjo, não é um espírito, não é a vida que nós estamos aqui, ó. É aqui, ó, dá um beliscão aqui, ó, o que nós sentimos dor, ó. Esta carne, nós vivemos Cristo nesta carne. Vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou mesmo por mim. Versículo 21. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Ele estava dizendo que se agora Cristo vive em mim, a vida que eu vivo, não vivo mais eu, ou seja, aqueles interesses que eu tinha, aquelas mentiras que eu vivia, se eu roubava, não roubo mais, se eu minto, não minto mais, se eu adulterava, não adultero mais, se eu fazia tudo aquilo que a palavra de Deus diz, agora eu não vivo, então Cristo vive em mim. Versículo 21 novamente. Então eu não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. O que ele está dizendo? Que agora a lei ela foi feita em Cristo. Então eu automaticamente eu vou cumprir a lei, porque o que nos mostra, onde que mostra que nós erramos? Perante a lei. O que é pecado? Como que eu sei que adultério é pecado? Porque a lei diz que é pecado. Como que eu sei que mentir é pecado? Porque a lei diz que é pecado. Então agora eu não vou mais ofertar animais, porque através de animais ninguém conseguia. Agora, através do sacrifício de Cristo, Cristo nos deu o Espírito Santo para que automaticamente nós cumprimos a lei através do sacrifício de Cristo Jesus. Então, por isso que eu não preciso mais oferecer você não precisa nesta noite, ou vamos supor assim, na Santa Ceia. Fosse na Santa Ceia, na qual nós trazemos a memória de Cristo, cada um aqui tinha que trazer um animal, cada um tinha que trazer um passarinho, um gado, um carneiro. Não! Nós nos humilhamos, reconhecemos. Então nós não nos tornamos o sacrifício de Cristo em vão. Porque quando nós vivemos a vida de qualquer maneira, quando nós vivemos a vida da maneira que nós... eu concordo com a palavra até determinado ponto. Que nem tem um pastor aí que esses dias, meu Deus do céu, e ele participou ainda falando que agora ele é do apoiador de Lula, que era os evangélicos que... os gays não precisam se arrepender, basta amar. Basta amar, temos que amar ele, mas eles precisam se arrepender, porque nós amamos ele. Só que o que vai levar eles para o céu não é simplesmente o nosso amor, é o arrependimento deles. Quem mais ama é a igreja. Irmão, eu passei 6, 7 anos pregando dentro de um presídio. Para entrar lá é só amor. Quem já entrou aqui em presídio, uns 5 anos fazendo doutores da alegria, deixar a família em domingo, estar lá visitando pessoas no hospital, é só amor. Quem mais ama é a igreja. Só que Satanás, ele vai cegando as pessoas, e eles vão acusando a igreja de fascista, a igreja de perseguidor. Mas o que mais ama é a igreja, porque a igreja é o que acolhe. Muitas das vezes a família não acolhe, mas a igreja fala assim: vem aqui, eu te amo. Então nós precisamos não tornar o sacrifício de Cristo em vão. Como assim? Se nós vivemos na prática do pecado, se nós vivemos errante, vivendo, sabendo que nós não devemos pecar, e vivemos na prática do pecado, nós estamos anulando o que Cristo fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Então não adianta eu subir aqui e pregar bonito,
Não adianta que os pastores subirem aqui e pregar bonito. Não adianta os músicos subirem aqui e cantar bonito. E nós falar que louvor, que letra, que hino. Só que os céus está fechado porque nós não nos humilhamos, porque nós não oramos, porque nós não buscamos a face de Deus, porque nós não nos convertemos dos nossos caminhos. João 17:17. Está quase encerrando, irmão. João 17:17. Aleluia, Jesus. Evangelho de João 17:17. Diz assim a palavra de Deus. Vou ler o 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem que é a palavra? Quem que é o verbo que se encarnou? A palavra viva. Jesus Cristo é a palavra. Por isso nós precisamos conhecer a palavra. Jesus, Ele é a palavra. Jesus, Ele está contido aqui. Aí daqui, Ele desce. E a gente fala, né? Mora aqui no nosso coração. Então, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Precisamos, igreja, voltar às Escrituras. Precisamos necessariamente voltar às Escrituras. Precisamos. Nós temos pregado aqui este ano, ano de arrependimento. Arrependimento significa voltar também às Escrituras, voltar à prática da palavra, voltar a ensinar, e não somente a ensinar, porque Atos 1:1 diz assim, que Jesus Cristo, Ele ensinava e praticava a palavra. Atos 1:1. Jesus, Ele não só ensinava, Ele não só chegava lá e subia, pegava o barco emprestado, ou subia numa pedra no monte e pregava parábolas. Não, Ele pregava parábolas, mas ensinava-as com as suas atitudes. Ele ensinava-as com o seu comportamento. Ele ensinava, e sabe como Ele ensinava? Como Ele tinha intimidade com Deus, como Ele tinha esse Jesus Cristo, homem, Deus encarnado em homem. Ele passava a noite sozinho, buscando relacionamento com Deus, buscando intimidade com Deus, buscando, porque Ele também precisava estar cheio, porque Ele sabia o que Ele iria passar. Jesus, se você buscar um pouco de entendimento, você vai entender que Jesus, Ele não só venceu a cruz, foi simplesmente a confirmação da vitória de Jesus sobre Satanás, mas Jesus venceu Satanás no Getsemane, quando ele falou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, suando sangue, angustiado, mas todavia seja feita a tua vontade, porque ele estava ali como homem, sofrendo como homem, angustiado como homem, porque ele sabia o que ele iria passar, não era fácil. Então Jesus, ele venceu Satanás no Getsemane. Getsemane, lugar da prensa. Getsemane, aonde que transforma azeite em oliva, a azeitona em azeite. Getsemane é lugar de prensa. E a igreja vai passar por estreito, sim, como tem passado. A igreja, ela não vai, creio que ela não vai passar o período todo da tribulação, só que ela vai passar por sofrimento, ela vai passar por angústias. Nós temos vivido o que nós passamos esses dias, peste, que nós passamos sobre perdentes queridos, que nós vemos tantas injustiças acontecer. Lugar de prensa. Getsemane, lugar de produzir azeite. Getsemane não produz açúcar. Getsemane não produz vinho.
Getsêmani produz azeite. Sabe esse sofrimento que você está passando? Sabe essa angústia que você está passando? Transforma ela em azeite. Que do azeite você vai fazer combustível para caminhar. Vai ser o combustível para você não desistir. Para nós terminarmos, Atos 3:19. Aleluia, Jesus. Atos 3:19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Arrependimento, mudança de vida, transformação, se converter a Jesus Cristo, para que sejam apagados os vossos pecados. Jesus morreu por mim e por você. Só que os nossos pecados, eles são apagados da minha vida, das nossas vidas, quando nós nos arrependemos. Quando nós confessamos, aí então vem o tempo de refrigério. Tempo de refrigério só vai vir com arrependimento. Tempo de refrigério só vai vir com conversão. Então foi isso que Deus revelou a Salomão. Esses 4 princípios que Deus trouxe a Salomão. Aí então, aí no versículo 15 ele vai dizer então: agora então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Sabe, irmãos, anos de céu aberto, as igrejas por aí faz. Eu não quero nem saber se faz ou não faz. Não devo nada para igreja nenhuma, não devo nada para pastor nenhum. Mas anos de céu aberto é anos de arrependimento. Ano de arrependimento. Para nós colhermos do Senhor aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Arrependei-vos, se convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados. Jesus já morreu, mas para ser apagado da minha vida, da sua vida, precisa haver arrependimento, conversão, não voltar à prática, porque não existe arrependimento e voltando à prática todo dia. Eu arrependo hoje, amanhã você comete o mesmo pecado. Isso não é arrependimento, irmão. Arrependimento significa abandonar. Lembra o que Jesus falou para aquela mulher? Pega em ato e adultério. A lei dizia, apedreja. Para apedrejar. Ninguém, porque todos ali tinham pecado. Eles sabiam que eles tinham. E aquela mulher sabia também que ela tinha. O que Jesus fala para ela? Mulher, onde estão os teus acusadores? Talvez ela olhe assim e fale assim: ninguém, foram tudo embora, olha, estou livre. Eu também. Eu te perdoo, mas vai e não peques mais, para que não seja mal pior. Sabe qual que é o mal pior? É você morrer fisicamente e espiritualmente. É melhor nós morrermos fisicamente com a nossa alma salva, do que morrermos fisicamente com a nossa alma condenada, sem arrependimento, com uma vida de pecado. Talvez você não vive nem na prática do pecado, mas tem um coração angustiado, não perdoa ninguém. Talvez você esteja aqui nesta noite, ou talvez você que está nos assistindo, está com o seu coração revoltado, com o pai, com a mãe, com o filho, com o vizinho, com não sei lá com quem. Perdoe, porque essa angústia pode te matar espiritualmente. Essa falta de perdão pode te matar espiritualmente e te levar para um abismo. Vamos nos colocar de pé. Começa a lembrar da sua vida. Começa a lembrar se você tem agradado a Deus. Talvez você seja, principalmente os jovens, né? Seja aquele que
o mais legal, tem que ser legal. Então, no meio dos amigos, descontraído, aquele tal. Mas aí você se deixa se vender. Porque você fala assim, se eu testemunhar, porque nós não vamos sair daqui desta noite acusando as pessoas. O intuito de Deus é que nós saiamos daqui com a luz de Cristo. A luz que vai brilhar lá. Não para ser igual, vivendo as mesmas práticas, os mesmos costumes, da mesma maneira. Usa da tua alegria para contagiar. Usa de você ser descolado, porque eu acho legal. Eu queria ser mais descolado. Eu sou meio sério. Eu não sei brincar muito, contar piada. Eu não sei. É o meu jeito. Eu queria ser mais descolado. Só que nós precisamos ter a luz de Cristo, ter a presença do Espírito Santo, ser cheios. Eu digo mais uma vez, cheios. Porque não é um desejo meu, é um desejo do Senhor. Neste lugar, Tu és real. Se você tiver necessidade, sentir a vontade de vir no altar, pode vir. Vou me entregar. Pode vir aqui no altar, adorar a Deus aqui no altar. Talvez você fale assim, eu sinto a necessidade de me humilhar, eu quero ir lá no altar me humilhar. Pode vir se humilhar aqui no altar, porque você não vai se humilhar para homens, mas para Deus. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer que em toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo
Eu quero convidar toda a igreja a vir aqui na frente. Toda a igreja, pode vir aqui na frente. É tempo de nos humilhar. É tempo de nós nos humilharmos individualmente e coletivamente. É tempo de nós nos arrependermos pelos nossos pecados, os pecados da nossa nação, os pecados das escolhas erradas da nossa nação. Porque aquilo, a semente, ela é opcional, só que a colheita, ela é obrigatória. E nós como igreja precisamos nos humilhar. Talvez você fale assim: eu não tenho que pedir perdão a nada. Tem sim. Tem sim. Se você acha que você já não tem que pedir perdão, já errou, já tem que começar a pedir perdão por isso. Peça para que o Espírito Santo comece a se revelar mais na sua vida. Eu não sei, talvez você precisa se encher mais do Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo vir derramado sem medida sobre a sua vida. Peça para o Espírito Santo te renovar. Peça para o Espírito Santo te purificar. Peça para o Espírito Santo te brindar. Peça para o Espírito Santo trazer força. Peça para o Espírito Santo trazer coragem. Peça para o Espírito Santo trazer alegria. Peça para o Espírito Santo trazer ousadia. Rabassuia na rachara badaiaste. Rabadassuterecanda rabachai. Aleluia, Jesus. Começa a orar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é somente do Senhor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia o centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se você pode levantar suas mãos e declare: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, mas vale
Comece a aplaudir Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja o nome do Senhor. Aleluia. Você foi abençoado? Perdoa do horário, irmão. Nós estamos do horário hoje. Mas me perdoa se aconteceu até agora porque o Espírito estava falando com você. Você foi abençoado mesmo? Tomou posse da palavra? Nós vamos encerrar aqui no altar mesmo, tá? Ó, pastor, acabou a campanha. Não acabou não, viu? Quarta-feira tem a busca do Espírito Santo. Tá? Vem a quarta-feira, aí já estamos promovendo um nome de uma campanha nova, mas quarta-feira tem a busca do Espírito Santo. Venha se encher, venha buscar uma palavra de Deus para o teu coração. Obrigado, pastor Robinho. Que Deus continue usando a tua vida. Pastor Robinho tem sido uma atalaia nessa casa, irmão. Deus tem usado a vida dele de uma forma gloriosa. E eu disse assim, o Robinho nunca pregou domingo à noite. Vocês gostaram dele, irmão? O Robinho é uma benção, esse menino. Então, que Deus abençoe você, Silmara, a família que nos visitou hoje, os nossos irmãos, que Deus abençoe, viu? Volte sempre. Se gostou, volte mais vezes, tá? Sejam sempre bem-vindos a esta casa. Ó, querido, lembrando que você é sábado. O que tem sábado? Aniversário da igreja, 4 anos de vida nova. Vai estar aqui ministrando a palavra, Bruna Ellen. Vai vir seu cunhado, vai vir cantar? Vai? Traz ele. Vai ter um rapaz que canta lá na Assembleia de Deus. Então eu quero que essa casa esteja cheia, irmão, cheia. Vamos comemorar o aniversário. Aniversário tem muita gente, não tem? Quando você vai aniversário, tem 2, 3 só? Não, tem aquele montão de gente. Então, sábado a gente vai estar aqui com essa casa cheia, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Coloca a mão no teu coração e Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado porque nós marcamos aqui um encontro com o Senhor. Pai querido, e eu tenho certeza e convicção que o Senhor falou em muitos corações aqui nesta noite, que devemos nos humilhar, orar, buscar e deixar os maus caminhos, Pai, voltar à essência, voltar ao princípio de tudo, Pai, e acima de tudo estarmos com as nossas lamparinas acesas, Senhor, porque nós não sabemos a que hora o Senhor vai voltar, se é à meia-noite, se é durante o dia, mas uma coisa é que nós precisamos estar preparados, estarmos prontos, esperando toque da trombeta, Pai querido. Oxalá que seja essa noite, oxalá que esse culto nem termine, Senhor, e a gente seja arrebatado desta terra, Pai querido. Deus, nós te louvamos pela grandeza do teu poder. Nos dê uma semana abençoada, uma semana de paz, que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado através da nossa vida. É assim que eu oro e agradeço, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Ó, que você tenha uma semana abençoada, viu? Uma semana de paz, de saúde e de muita alegria. Vai ser a melhor semana da tua vida. Você crê nisso? Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos e com todos permaneça, não só hoje, mas para todos sempre. Mais uma vez vamos dizer juntos, amém. Que Deus abençoe a tua vida, tenha uma excelente noite aí.